A adoração serve para preparar o nosso coração para as palavras que serão derramadas sobre nós neste momento e principalmente, né, para as revelações destas palavras. Eu sei que o Senhor tem muita coisa na palavra dele que nos é revelada no momento propício. Quem sabe hoje seja um momento propício para você compreender alguma coisa da palavra do Senhor. E quando você compreender alguma coisa da palavra do Senhor, não fique só na compreensão, não, passa para a prática. É isso que Ele aguarda de nós. Ele nos capacita, nos ensina através da palavra dele para que a gente coloque em prática o que Ele tem nos ensinado. Amém? E hoje eu quero falar a respeito de oração, irmão. O quão é importante a nossa oração e principalmente uma oração em que conquiste o coração de Deus. A prova de que é muito importante as nossas orações é que Ele guarda num lugar muito, mas muito especial as nossas orações. Capítulo 5 de Apocalipse. Abra aí, por favor. Apocalipse, capítulo 5. Visão que o apóstolo João teve, né? E eu quero compartilhar com você hoje, que Deus nos dê o entendimento. Versículo 6, vamos começar aqui. Capítulo 5, versículo 6. Eu vou permitindo Deus até o 8, talvez, o 8 tá bom. Fala assim, ó. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havia sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados à terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Agora que eu queria ler para você, versículo 8. E havendo tomado o livro os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Olha agora. Tendo todos eles harpas e salvas, taças, né? Taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações de quem? Dos santos. Salvas de ouro, irmão. A visão que o apóstolo João teve: trono, alguém sentado no trono, cordeiro, 24 anciãos, e quando esse pega o livro do que estava sentado à destra, do que estava sentado no trono, o livro estava à destra desse, ele pega esse livro, os 24 anciãos se prostram, cada um com harpas e com salvas de ouro, taças, recipiente de ouro, que estavam cheios de incenso. Como assim cheio de incenso? Nossos antepassados lá, na época bíblica, o que eles faziam? Eles queimavam incensos, e essa fumaça cheirosa ia até os céus, e eles criam que isso agradava o coração do Senhor. E agradava. O Senhor recebia com bom cheiro. Essa tradição foi retirada das práticas normais e naturais do incenso, mas foi acrescentada numa atitude que nós temos que ter. Hoje, a fumaça do incenso que sobe até o céu são as nossas orações. E que Deus tenha sentido um cheiro bom do que sai da nossa boca. E eu não estou falando do hálito,
Estou falando das palavras que saem. Porque essas palavras que saem da nossa boca em oração são reservadas em salvas de ouro. E quando o cordeiro se põe diante do grande, essas salvas são apresentadas a ele, as nossas orações. Então nós temos que ter um embasamento muito sério, biblicamente falando, quando nós vamos orar. Não ore por desespero, não ore por causa de uma situação adversa, porque se você for orar só nesse momento, me perdoe da palavra, só vai sair baboseira da sua boca. Uma fumaça que Deus não vai gostar de sentir o cheiro. Por isso que eu sou insistente no aconselhar você a meditar na palavra. Medite na palavra de Deus. Todos os dias você vai ter argumento do entendimento da palavra do Senhor para falar com Ele. Uma oração bem feita, irmão, conquista o coração de Deus. Só que não tem um texto para você seguir. Não tem um método para você seguir a oração. A oração é você conversando com Deus. Seja o mais sincero possível. Não tire a sinceridade da sua boca durante a oração. Seja sincero. Ainda que você vá até falar coisas que você não entenda, mas fale, porque Deus vai ver a intenção do seu coração. E se tiver alguma coisa de errado, ainda que Ele não goste, Ele vai corrigir a pessoa. Eu me inspiro muito nas orações dos nossos antepassados, irmão, porque eram orações embasadas no que eles viviam e naquilo que Deus falava com ele. Moisés, homem de oração. Nós vamos meditar só uma oração dele hoje aqui, de Moisés. Eu quero que você preste atenção em cada passo. São 15 versículos. E não é nos 5 primeiros livros não que está essa oração. Moisés, ele também tem um salmo que a gente pode meditar. Salmo de número 90. Abre aí para você ver. Salmo de número 90 é uma oração de Moisés, irmão. Preste atenção. Os salmos não foi só o rei Davi que escreveu, não. Foram vários escritores. Autor é um só, o Espírito Santo. Mas escritores foram vários. Dentre eles está aqui esse salmo de Moisés. Tem mais de 50 salmos, se não me engano, 51 salmos que ninguém sabe a autoria. Não tem um nome determinado. Esse aqui tem um nome determinado. Oração de Moisés, varão de Deus. E aí ele faz o seguinte, presta atenção. Salmo de número 90, versículo 1. Vamos começar. Olha como que ele começa, ó. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em... naquela época ele já sabia disso, irmão. Nós temos uma morada segura, um refúgio seguro. É Deus. Todo momento que você estiver em aflição, recorra a Deus. Olha o que ele fala, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, o que ele fala? Tu és Deus. Antes disso tudo aqui existir, o Senhor já era Deus. O Senhor já é Deus. És Deus. O que você conhece como palavra Deus, irmão? O que você conhece como o teu Deus? Meditamos mais. Versículo 3, fala assim, ó. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filho dos homens.
que ele está falando aqui? Ele está falando, o Senhor tira a vida do homem. E pode falar, volta aqui, filho do homem. O Senhor dá vida, o Senhor tira a vida. Mas se o Senhor quiser, Ele tem vida de novo. Esse poder está nas suas mãos. Volvei, é como se fosse no exército, meia volta, volver. Ou seja, vire para outro lado. Volte para onde você estava. É o que ele está falando, volvei, voltarei. Voltai, filho dos homens. O Senhor pode fazer isso. O Senhor tem o poder de tirar a vida e dar a vida. Está na tua mão. Não está falando isso para enaltecer só o nome de Deus. Ele sabe disso de verdade. Ele entende isso sendo a mais pura das verdades. Deus pode sim fazer isso. Ele pode, desde que haja um propósito nisso. Na Bíblia conta de pessoas que voltaram à vida depois da morte. Algumas. E se você procurar por aí, você vai encontrar aqui, já nessa época nós, alguém que já foi dado como morto e daqui a pouco voltou. Não é difícil de encontrar. Pode não ser cotidiano, mas de vez em quando, de tempos em tempos, a gente fica sabendo de alguém. Por quê? Não sei, irmão. Não sei por quê. Só sei que Deus fez isso. Ele pode fazer isso. Versículo 4. Olha o que ele fala. Ó. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. E como a vigília da noite. Ou seja, né, Pedro fala, né, se eu não me engano, 2 de Pedro 3:8 fala que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Como que é isso? 1000 anos Deus pode passar num dia. E Deus pode pegar um dia e fazer ele demorar 1000 anos para passar. Já pensou um negócio desse? Que doideira? Então, mas Deus pode fazer isso. Volto a falar, ele não estava só enaltecendo o nome do Senhor. Moisés sabia disso, irmão. O cara viu Deus abrir o mar vermelho, mano. O cara viu Deus tirar a água da rocha para eles, que não tinha água no deserto. De dia nuvem, de noite fogo. Eles não sentiam, nem passavam muito calor e nem frio. Por 40 anos, suas vestes não se rasgaram. Não tinha boutique no meio do deserto, irmão. Não. Nem as sandálias dos pés se desgastaram. Moisés é uma testemunha viva do agir de Deus. Então ele sabia disso. Por isso que ele estava falando nessa oração. Não era para deixar o coração de Deus feliz. Não, é porque ele sabia disso mesmo. É isso que eu estou falando, sinceridade da nossa oração. Conquiste Deus, irmão. O senhor pode fazer o que o senhor quiser aqui. 1000 anos passam de um dia para o outro aqui. O senhor pode fazer. Como se fossem as vigílias da noite. 5. Tu os levas como corrente de água. São como um sono, está falando do homem, né? São como um sono. São como erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce. À tarde corta-se e seca. Essa é a nossa vida aqui nessa terra. O Senhor pode fazer com que vá muito bem hoje e amanhã já não vai mais, acabou. Tenha vida hoje e amanhã já era. Como a erva que nasce de manhã, de madrugada, cresce, gera o fruto de manhã, quando o sol nasce, o fruto cai e a erva seca. Assim é a nossa vida para o Senhor. Para nós, ele vai chegar daqui a pouco, a gente tem um tempo para viver aqui.
E aí que vem o nosso ensinamento, nosso aprendizado. O que estamos fazendo nesse tempo que estamos passando aqui? Irmão, daqui a pouco, a Eva já está aqui. Será que está gerando flores? Está florescendo? Está gerando frutos? Porque daqui a pouco vai secar, vai murchar. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Em verdade. Pelas misericórdias de Deus é que nós não somos consumidos, irmão. Deus, Ele não usa da ira dele para conosco. Porque se Ele usasse da ira dele para conosco, nós seríamos dizimados, destruídos. Ele nos repreende com seu amor, com a sua palavra. Porque se repreendesse com o cinto na mão, tinha muito couro das costas de peão que não estava mais não. Mas é o amor dele que nos mantém. É a misericórdia dele que nos mantém vivos. Aí ele fala mais. Diante de ti, versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. E aqui eu preciso falar com você. Moisés está falando assim: não adianta eu esconder o que eu fiz de errado. O meu pecado está diante do Senhor. É que como Deus permite que alguns pecados, ou pecadores, posso falar assim, continue vivendo no pecado, a pessoa acha que aquilo é certo. Eu fiz errado, não deu nada, então beleza, vamos continuar aqui. Não é assim que funciona, filho. Deus está dando a oportunidade para a gente aprender alguma coisa com os nossos erros. Não é que Ele está fazendo vista grossa. Não é que Ele está querendo passar a mão na cabeça. Ele não faz isso. Marca aqui. Volta, por favor, Salmo 50. Preste atenção. Eu já li com vocês algum tempo atrás essa passagem, mas é muito pertinente eu ler ela agora novamente, no contexto da nossa mensagem aqui. Salmo 50, ele já é um salmo de Asaf, né? Versículo 16, vamos lá. Está escrito assim, Salmo 50, 16. Mas ao ímpio, diz quem? Diz Deus: ó, que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu concerto, a minha aliança na tua boca? Está falando com o ímpio, aquela pessoa que não tem compromisso com Deus. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Lembra que eu já falei disso? Pessoa que não está nem aí com Deus, vem até para a igreja, e quando é repreendido, ele fala: se fulano estivesse aqui, tinha que ouvir. Mas não é para fulano, é para ti. Ele lança para trás, não é com ele o negócio. Aí depois quer sair falando por aí a palavra de Deus. Deus está falando: o que você tem que falar dos meus estatutos? O que você quer fazer parte da minha aliança? Está ficando doido? Quando eu te repreendo, você joga isso para trás? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Olha lá, versículo 18. Quando vês o ladrão, consente com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Está vendo? Ao invés de dar um bom exemplo, faz se acoluiar. Se vê pessoa fazendo coisa errada, está junto. Ao invés de tentar mostrar um caminho diferente. Para o adúltero, mesma coisa. Tem mais, ó. Versículo 19. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho da
tua mãe. Meu irmão, pastor de sangue? Sim, mas eu amplio isso aqui. Lembra que há um domingo desse, nos conselhos que Deus estava nos dando, Ele disse que eu deveria seguir os conselhos do meu pai e não deixar de ouvir a minha mãe? Lembra que eu falei quem é o pai e quem é a mãe? A igreja. Falas mal do filho da tua mãe. São pessoas que falam mal de irmãos da igreja, irmão. Tem que falar mal. Deus está falando, Deus está corrigindo aqui uma impiedade. Ah, mas é normal falar da vida dos outros. Para Deus não é não. Você não dá conta da tua vida, quer dar conta da vida dos outros? Como? Então já é um trabalho muito grande para nós cuidar da nossa vida, filho. Claro que nós temos que cuidar da vida de outras pessoas também, mas é na nossa interesse. Meu Deus, em nome de Jesus. Ao meu entender, fulana de tal fez algo errado. Ela fez isso, isso e isso. Meu Deus, em nome de... mostra para ela o caminho certo. É no meu entender. Agora, se sou eu que estou errado, então mostra para mim. Porque eu vi isso. Mas não, já quer sair falando, olha, se eu te contar o que eu vi fulana fazendo, vide. Aí outro, Beltrano, fala com Deus, irmão. Deus está falando que isso é iniquidade. Deus está falando com Nico. Assentas a falar contra o teu irmão. Falas mal contra o filho da tua mãe. Entenda, irmão. O falar mal é fazer a fofoca. É começar a contar para um, é contar para outro, é contar para outro. Ah, pastor, mas eu tenho que falar com o senhor a respeito de alguma coisa. Irmão, comigo, que sou seu pastor, é uma coisa. Agora, com o irmão do lado, com o irmão do outro lado, com o irmão da frente, com o irmão de trás, com o fulano, com o ciclano, aí é outra coisa. Nós precisamos unir nossa fé e buscar pelos irmãos, claro. Nada mais justo você trazer alguma coisa que você viu de errado, ou que você julgue errado. Quem vai dar o veredito final é o Senhor, porque nós vamos buscar juntos. Então nós temos que estar falando a mesma língua, para que a gente não venha falar mal de ninguém. Nós temos que colocar diante do Senhor e interceder contra esse inimigo que está cercando a vida dessa pessoa. Aqui vem o que Deus fala, presta atenção, 21, ó. E é pesado, ó. Estas coisas tens feito, e eu, 21, versículo 21, ó. Estas coisas tens feito, e eu me calei, ou seja, não falei nada. Aí que a pessoa se engana, Deus não está falando nada, então, bora tocar. Olha o dedinho. Estas coisas tens feito e eu me calei. Olha o que ele fala agora, ó. Pensavas que eu era como tu? Você estava achando que eu sou como você? Você está achando que eu sou assim? Porque eu fiquei quietinho? Mas eu te arguirei, eu perguntarei para você. Eu vou te questionar. Eu vou te chamar. Misericórdia, até arrepio, irmão. Deus, vem cá, meu irmão, senta aqui, vamos conversar agora. Já imaginou uma conversa dessa? Não parece ser muito amistosa, né? Lembra como o papai chamava? Senta e ouve. Misericórdia. Eu preferi logo dar o cinto e vai arrebentar e vai. Porque quando meu pai começava a falar, misericórdia. Eu falei para vocês, então, é como se Deus estivesse falando, eu vou te chamar. Mas eu te arguirei, eu te chamarei. Olha só, e em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Eu vou te mostrar como que é de verdade. Não é do jeito que você está pensando. Irmão, é muito sério isso aqui. A pessoa vai fazendo as coisas como ela acha que é. É assim, porque é assim. Mas não fala com Deus se é assim mesmo. Um dia Deus vai chamar, vem cá. O que você está fazendo?
E que Deus chame, viu? Porque se Deus não chamar e a pessoa não mudar, ela vai assim mesmo, mas provavelmente não para cima. Meu objetivo é o alto, irmão. Meu objetivo é ver o mesmo trono que João viu lá em Apocalipse. O Cordeiro, os 24 anciãos, eu quero ver tudo isso. Só que isso a gente só vai ver no céu. Versículo 22 fala assim, ó, ouvi, pois isto, vós que vos esqueceis, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Preste atenção no que eu vou falar, você que está virando as costas para o Senhor. Misericórdia, irmão. Ó, ouvi, pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos façam pedaços, sem haver quem vos livre. Ouça o que eu estou dizendo, senão o pau vai pegar, o bicho vai, e não vai ter ninguém para lhe ajudar. É melhor mudar. É melhor mudar a situação, porque senão o caminho vai ficar estreito e não vai ter ninguém que possa te ajudar. Volta, Salmo 90, mais uma vez, versículo número 8, ó. Lembra que isso é uma oração e um desdobramento da oração que Moisés fez. Salmo 90, versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Lembra que ele está falando do iníquo agora? Os nossos pecados ocultos, ele trouxe à luz do teu rosto. Então, irmão, quando eu falei sinceridade na oração, é isso, não esconda nada. Se falou mal de alguém, fala para Deus, Deus, eu falei mal de fulano. Verdade, o Senhor falou comigo lá e eu joguei a tua palavra para trás, porque não era comigo, era com Ciclano, mas Ciclano não estava lá, então era contigo mesmo, era comigo e eu não aceitei. Sou corrigindo a mim e eu pensando em corrigir o outro, eu é que preciso ser corrigido, Senhor, misericórdia. É essa, como que eu posso falar? É essa fidelidade a Deus, a palavra do Senhor, que conquista o coração de Deus, ainda que esteja no caminho errado. Mas quando você reconhece, é que Deus, olha, te abraça. Errou? Errei. Me perdoe? Perdoa, vem cá. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Versículo 9 fala assim, ó. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos. Irmão, estou falando, é 70. Tem gente que se cuida mais, vai até 80, mas é só cansaço, irmão. Já não aguenta mais as coisas que aguentava antes. É só enfado, né, irmã Inês? É só enfado, irmão. Então, o que nós estamos fazendo nesse curto espaço de tempo que estamos passando aqui na terra? O que nós estamos deixando como legado para os nossos? Porque depois de nós vai ter mais uma geração de que vai até os 80 de novo, talvez, não sei. Depois dele tem outra geração. Mas o que nós deixamos hoje para os nossos é que vai ficar para os dele. Deveria ser assim. Mas nós temos sido tão relapsos no nosso relacionamento com Deus, que de Deus mesmo nós deixamos pouca coisa para os nossos.
A preocupação é em deixar uma herança gorda para os nossos não sofrer tanto quanto a gente sofreu. Mas você não entende que a gente sofreu não foi por causa da herança que nosso pai deixou. Talvez nosso pai não deixou nada para a gente. Não é isso que traz sofrimento. O que traz sofrimento é o distanciamento do relacionamento com Deus. Quanto mais distante do relacionamento com Deus eu tiver, mais eu vou sofrer nessa vida, mais eu vou passar por muitas lutas, mais eu vou ter condições de sentir dor. Ah, pastor, mas eu já vi muita gente que nunca entrou na igreja, muito bem de vida, obrigado. Está pensando que ele é igual a tu? Você está vendo isso, mas ele está vendo o coração da pessoa. Tem muita gente bem de vida, financeiramente falando, que não tem a saúde que você tem. Muita gente muito bem de vida pode ter saúde, mas não tem o casamento que Deus te deu. Tem. Palácio, mora numa casa gigante, linda, maravilhosa, de cinema, mas não tem paz dentro da casa. O que você prefere? Uma casa gigante que não tem paz, ou a tua casa que você vive em paz? Entenda, não demonizando essas coisas não. Você tem que lutar para ter o melhor para você, obviamente. Lutar para ter uma casa melhor, família melhor, um casamento melhor, claro. Mas só que isso não pode ser a primeira prioridade sua, não. Eu tenho que primeiro priorizar Deus na minha vida. Se Deus tiver um palácio para mim, louvado seja Deus. E se tiver um casebezinho, louvado seja Deus. Esse é que é o difícil a gente fazer. Louvar a Deus sob quaisquer circunstâncias. Isso é que é o difícil para nós. Porque a gente olha para o ímpio. E ele falou, não se preocupa com o ímpio, que o ímpio é comigo, não é contigo. Ah, mas ele toma cachaça, tem 50 mulheres dando risada aí, e a mesa dele é farta. E eu faço tudo certinho para comer um frango assado, meu Deus do céu. É uma luta, porque o gás está caro, a carne está cara, tudo está caro, eu não consigo. É por causa dessa reclamação aí que você vai continuar sendo assim. Deixa a vida alheia de lado e preste atenção na tua vida. Se está certo ou está errado, quem vai julgar é Deus. O que eu tenho que fazer é não ter julgamento sobre a minha vida. Todos nós vamos chegar no dia do julgamento. Mas só vai ter julgamento quem tiver alguma coisa de errado, irmão. Você já viu alguém inocente ser julgado? Pode acontecer na nossa justiça que é falha, mas a de Deus não. Aqueles que não tiverem o que ser julgados vão ser arrebatados da terra para o céu, no estalar de dedos. Mas quem não tiver vai ficar. 1000 anos é o tempo de julgamento. E olha que 1000 anos pode ser um dia, ou um dia podem durar 1000 anos. Deus pode fazer isso. Você entende que a oração que Moisés está fazendo é uma oração abrangente, irmão? Não deixa escapar nada. Volto a falar, ele está falando, nós não somos nada, meu Deus. A gente vai viver 70, dependendo do cuidado com a carcaça, a gente chega até 80, mas o melhor desse que chegou até 80 é só cansar sem enfado, porque não aguenta mais. Versículo 10, né? A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos. Aí ele fala, quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Quem é a pessoa que teme ao Senhor e o Senhor devolve ira sobre ele? Quem? Não existe. Lembra, quarta-feira a gente estudou a respeito do temor. Quem teme a Deus fica satisfeito, irmão. O temor do Senhor encaminha para a vida. Quem o tem é satisfeito e não visita mal nenhum. É Provérbios.
Não deixa o inimigo tirar você do caminho de Deus não, filho. Sabe? Só tem um caminho que a gente vai seguir e chegar ao final dele contente. É o caminho que Deus nos dá. Se no caminho que Deus nos dá tem muito dinheiro, tem muitos amigos, tem uma família grande, unida, bem cuidada, louvado seja Deus. Mas se no caminho que Deus tem para nós tem luta, batalha, tem uma família briguenta, pouco dinheiro, quase nenhum, louvado seja Deus também, filho. Mas por que uns sim e outros não, pastor? Um dia ele vai responder pessoalmente para a gente. Mas eu falo uma coisa para você: ele não te mandou para essa terra para você passar dificuldade. Ele não mandou você para essa terra para você passar por necessidade. Ele te mandou aqui para dar um bom testemunho dele. Mas como que eu faço para dar um bom testemunho dele? Medita na palavra dele, filho. Estude, ele vai dar o caminho para você seguir. Ele vai te dar o caminho, pode ter certeza. O versículo número 11 fala assim, 12. Olha o que o Moisés pede aqui, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. O que está falando? Nosso dia passa muito rápido, Senhor. Abre os nossos olhos e nos capacita a ver isso, nos ensina a ver isso. Que a nossa vida é muito curta aqui. Porque vendo a gente que é um tempo tão curto, que nós venhamos buscar sabedoria para viver um tempo sábio aqui nessa terra. Um tempo em que nós vamos progredir, nós vamos prosperar, seguindo o que o Senhor está nos ensinando. Ensina-nos. Irmão, estou falando que é uma oração que Moisés fez. Você já fez alguma oração dessa natureza? Medita no Salmo 90, irmão. Medita. Ensina-nos a contar os nossos dias, passam muito rápidos, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. 13, ele fala, volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. É como se ele falasse assim, Senhor, olha para nós. Até quando vamos ficar distante do Senhor? Se lance sobre nós. E Deus pode fazer isso? Pode, filho. Por que não faz? Por causa de mim, por causa de tu, por causa das nossas ações, por causa das nossas iniquidades, por causa do nosso pecado. Deus pode se lançar sobre você, se aplacar você de tal maneira que Satanás nenhum chega perto de você. Mas depende de mim, não dele. Estou falando, irmão, antes que isso tudo aqui existisse, ele já é Deus. Isso tudo aqui quem criou foi o homem, olha o dedinho, não, foi Deus. Eu aprendi a ver Deus em tudo o que eu olho, irmão. Essas telas aqui, o homem teve inteligência para fazer isso aí. Teve. Mas se Deus não desse para ele sabedoria, ele não construiria. É Deus que dá para o homem. Esse teto, esse prédio, um arquiteto desenhou, sim. O pedreiro veio e construiu, sim. Mas se Deus não desse sabedoria para ele, nada disso teria feito. Eu vejo Deus nesse prédio, eu vejo Deus nessas telas. Vejo Deus na cadeira que você está sentado aí. É Ele, filho. Ou você acha que é o homem? Não, pastor, é um homem, então você tem que aprender mais um pouco. Porque o homem sem Deus não é nada. É isso que ele está falando aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Aí ele fala no versículo 14, estamos chegando no final já, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias.
Sabe quem que recebe essa alegria de madrugada? Quem busca essa alegria de madrugada. E aí eu tenho dois entendimentos aqui nessa linha de pensamento. De madrugada, madrugada mesmo, durante o período da noite que é para estar descansando, a pessoa escolhe um momento para orar. Não é pecado não, pode fazer, viu? Aliás, seria muito melhor a nossa vida se as nossas madrugadas fossem entregues nas mãos do Senhor. E também, não só madrugada, mas madrugada eu entendo que é cedo, né? O quanto antes você buscar isso aí, Deus, você vai encontrar. Sacia-nos, né? O quanto antes da tua benignidade, para que nos regozijemos, nos alegremos, né? Nos contentemos e nos alegremos todos os dias. 15 ele fala assim, ó, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vivemos o mal. Ou seja, lembra a sua vida antes dessa? Que só tem essa vida, pastor. Não. Antes de você ter aceito a Deus, antes de você ter confessado o nome do Senhor, você lembra a tua vida? Eram dias maus, irmão. Minha vida. Eram dias maus. Mas era massa demais para mim naquela época. Eu achava muito bom viver a vida que eu levava, uma vida de cachaça. Para mim era bom demais. Porque eu nunca tinha olhado para Deus. Como um dia eu olhei e eu vi que eu estava num caminho completamente errado. E eu falei, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu estou destruindo a minha vida e a vida da minha família. Mudou. Então, é como ele está falando aqui, ó, alegra-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos que vimos, em que vimos o mal. Eu quero ser tão contente hoje quando bebia, porque eu via, irmão Fernando, um abraço, eu via que era gostoso, mas não era. Só que agora eu aceitei o Senhor. Eu quero ter a mesma alegria quando eu era um cachaceiro, mas agora é com o Senhor. Me alegra me ensina a ter a mesma alegria que eu tinha lá atrás, mas contigo agora. Que o Senhor seja a minha prioridade, que o Senhor seja o meu objetivo. Eu quero ser essa pessoa diferente do que eu era no passado, mas tão feliz quanto. Com a bebida, eu achava que eu era feliz. Não. Eu era enganado todos os dias que eu bebia. Com as farras noturnas, nas baladas, nas boates, eu achava que eu me divertia. Ia até embaixo. Nunca me diverti, irmão. Eu era um idiota, filho. E hoje as coisas vão piorando. Antigamente era só dança e bebida. Aí vem droga, vem prostituição, vem adultério, vem casamento acabando por causa de uma noitada, de muitas noitadas. Aí vem a exposição do corpo feminino, do corpo masculino. As mulheres, as moças, as meninas com menos juízo do que antes, irmão. Meu Deus, isso tudo parece que é alegria para elas. E não é, filho, não é. Está destruindo o ser interior dela. É como se o espírito atrofiasse dentro dela. E um espírito atrofiado, ele não está em condições de receber o que é santo. Então nunca vai ter uma experiência com Deus, filho. Não, mas eu estou me divertindo, está tudo bem. Glória a Deus que eu estou aqui. Graças a Deus que eu estou aqui. Deus, você acha que eu sou como você? Você acabou de ouvir aqui em Salmo 50. Você está achando que eu sou como você? Porque eu estou quietinho aqui, não estou falando nada? Um dia eu vou te chamar. Um dia eu vou falar, vem cá. Fala aí para mim, o que te faz feliz? É o bom de tudo. Não. Isso faz feliz? É o cigarro que te faz feliz? É as noitadas, por aí que faz feliz? É isso?
Então você já teve felicidade de fui. Fui. Mas felicidade. Você abriu o que te dá. Você viu isso que o homem está te dando do que eu tinha para dar. Você preferiu um estereótipo de família que você achou que era bom do que o estereótipo de família que eu tinha para você ter. Não tem vergonha do que eu vou perguntar, responda só levantando a sua mão. Quem tem problema na família aqui hoje? Deixa eu ver. Qualquer tipo de problema. Todo mundo, filho. Todo mundo. Sabe quem é o culpado disso? Somos nós. Somos nós. Porque se a gente ouvisse o que Deus tem para nós, nossa família seria muito massa. Nossa família seria uma família muito legal. Mas quanto tempo a gente jogou fora da nossa vida? Ei, 70, 80. Eu vou fazer 46, dia 19 agora. Já passei da metade. Quer dizer, se eu for viver até 80, né? Porque se eu for até os 70, misericórdia. Já pode contar os tempos aí, meu filho. Eu não queria falar, mas só está falando. Mas é isso que eu quero que você pense. Olha o tempo que nós estamos gastando com besteira, com briga, com discussão, com bate-boca, com falar mal, com inventar história, com mentira. Isso tudo não é tempo perdido. Daqui a pouco a gente vai embora. E para onde é que a gente vai? Eu falei para você, eu estou a fim de ver os 24 anciãos se prostrando diante do trono do poderoso. Mas isso eu vou ver o fogo do céu. Porque se eu ficar com o mundo está me dando, nunca vou ver isso. Você está vendo como que uma oração é muito séria, irmão? E olha que é só uma oração. Então, é por a gente achar que é só uma oração que a gente não dá esse valor para ele. Mas tem muito valor, irmão. Muito valor. Sacia-nos de madrugada o quanto antes da tua benignidade, para que nós nos regozijemos, nos alegremos todos os nossos dias. Você já imaginou viver todos os dias sua vida com alegria? E a palavra do Senhor é muito clara. A presença do Senhor, na presença do Senhor, há abundância de alegrias. Se você vive a tua vida na presença do Senhor, até a tristeza, quando chega perto de você, salta de alegria. Olha que coisa bonita. Mas eu viro as costas para as coisas do Senhor. Passo a falar mal da vida das outras pessoas. Não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Irmão, tem que combater isso. É um demônio que está no seu coração. Me perdoe, deixa eu me corrigir aqui. É um demônio que está tentando entrar no seu coração. Porque se ele entrar, você vai lá e mata. Ele nos ilude de tal maneira que a gente vai lá e bota esse ódio todo na morte. É só o que ele quer. Ele está tentando o seu coração. Combata isso aí. A palavra de Deus não diz que eu tenho que odiar o próximo. Eu tenho que amar o próximo. E eu tenho que alinhar o seu entendimento. Amar o próximo não é cambendo ele. Não é ir lá e ficar abraçando, beijinho. Eu te amo. Não, isso é besteira, não é isso. Amar o próximo significa que você vai conviver com ele, filho. Não vai trazer ele para dentro da sua casa, não, mas se ele precisar de ajuda, ele pode contar com você, mesmo que você não conviva com ele. Por quê? Porque ele tem um pensamento daqui e você tem um pensamento daqui. Vai dar certo? Para dar certo tem que ser assim, pensamento igual. Não tem. Então deixa ele tocar a vida dele e você toca a sua. Mas se é que eu posso colocar essa palavra, essa animosidade, essa vontade de briga não pode existir entre dois irmãos em Cristo. Essa vontade de bater boca não pode existir entre a gente. Não pode. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, seu discípulo:
Ao cristão não convém contender, não tem que entrar em briga, tem que entrar em contenda. Contenda é briga. Você tem que viver uma vida contente, irmão. Como, pastor? Busca. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos pelos anos em que vivemos o mal. Aqui ele fala no 16, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. O que é isso? É que Moisés está falando no tempo que ele estava fazendo essa oração. Que as suas obras continuem sendo feitas no meio do teu povo. Que o teu poder possa ser visto pelos teus filhos. E eu faço a mesma oração hoje, irmão. Que Deus continue agindo na nossa vida. Que Ele continue derramando a sua glória sobre nós. Que a misericórdia do Senhor seja derramada sobre a nossa vida todos os dias. Porque senão a gente não vive. Sem a glória de Deus, sem a misericórdia do Senhor, sem o poder de Deus para nos direcionar, a gente não tem vida em paz, não tem. O profeta Abacuque, ele faz uma oração, Abacuque 3, será que é isso mesmo? Vamos ver se eu acho aqui. Abacuque, você consegue encontrar comigo? O livro do profeta Abacuque, está onde? Está aí na Bíblia aí, Achou? Ô glória. Depois de Naum, está aí o Abacuque, é capítulo 3. Fica entre Naum e Sofonias. Pastor, esses nomes tem na Bíblia, está tudo aí, filho. Capítulo 3, ele fala assim, versículo 1, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Olha o que ele fala aqui, o versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica. Na ira, lembra de quê? Da tua misericórdia. Ou seja, se o Senhor for nos condenar, não, se o Senhor for nos castigar com a tua ira, já era. Mas vem com tua misericórdia sobre nós. Para isso acontecer, aviva a tua obra no meio dos anos. Nós estamos no meio dos anos aqui, irmão. Praticamente no meio do ano. É um bom momento para Deus avivar a obra dele no nosso coração. É bem pertinente essa oração do profeta Abacuque. Senhor, toca fogo aqui, Pai. Mas não é o fogo destruidor, é o fogo consumidor. Aquele fogo que nos envolve e consome a nossa alma com o calor do Senhor. Aviva essa obra. Que nós possamos ver o Senhor agindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Essa oração que eu quero que você faça ao Senhor, não porque eu falei, mas porque você entende que necessita ser feito. E volta lá para os Salmos número 90, para a gente terminar. Ele falou do 16, né? Apareça a tua obra, apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os seus filhos. 17, termina aqui. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Você tem algum desejo no seu coração, irmão? Você tem algum plano, algum projeto aí que você quer fazer? Tenho, pastor. Então busque a Deus. Pede para Ele avivar as obras dele na sua vida, que as tuas obras certamente você vai alcançar. Certamente os seus desejos você vai alcançar quando Deus se aplacar de você. Quando Ele se agradar de você a poder falar, chega aqui, brother, vamos trocar uma ideia aqui no meu colo. Chega aqui, meu filho. Din-din de papai. Vem que eu tenho muito para te dar. Mas do jeito que você estava, não tem jeito não. Você tem que, se enquadrar para seguir comigo.
Então, medite nessa oração em casa. Salmo 90, uma oração de Moisés, que causou muita alegria ao coração de Deus. Você sabe bem quem foi Moisés. Amém? E a sua oração, como é que tem sido feita? Fecha a tua Bíblia, fique de pé, para que a gente possa orar. Já ouviu tudo que tinha que ouvir, agora você. É entre você e Deus agora. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, é que o nosso coração, neste momento em que recebemos a Tua palavra, meu Pai, se alegra, porque é certo, estava eu, meu Pai amado, por um caminho que não iria agradar muito ao Senhor. Os passos que eu vinha dando na minha vida até a esta mensagem, agradava demais a mim, mas certamente agradava pouco ao Senhor, porque tempos difíceis eu tenho vivido, Pai. Lutas monstruosas eu tenho enfrentado, e olha, nem sempre eu encontro vitória. Por vezes a derrota viaja dentro do meu coração. E por menos que eu conheça a Tua palavra, ou por mais que eu conheça a Tua palavra, eu nunca ouvi falar, nunca vi escrito que o Senhor foi derrotado em alguma batalha. Então, se eu julgo ser servo do Senhor e não tenho alcançado vitória, eu tenho me enganado, Deus. O Senhor jamais vai deixar a vida de um justo sem amparo. Foi isso que eu aprendi com o salmista Davi. Fui moço e hoje eu sou velho. E nessa trajetória da minha mocidade até a velhice, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência precisar de alguém para comer, ficar mendigando o pão. Não. Se a pessoa realmente é justa, praticante da sua justiça, ele pode até cair, porque também está escrito que o justo cairá por 7 vezes, mas o Senhor o levantará em todas elas. Nós caímos muitas vezes por causa da nossa fraqueza, Pai. Outras vezes caímos por nossa falta de entender, e pecamos, erramos e falhamos, o que nos leva às vezes para distante do Senhor. Mas eu estou aqui neste momento, ó Pai, para mostrar toda a minha vida para Ti. Nesta oração, eu peço ao Senhor que coloque diante da Tua face todas as minhas iniquidades, todos os meus pecados sejam colocados diante da luz do Senhor. É para onde tenho falhado, Deus, e toca com o meu coração. Me faz entender errado, em ser de uma maneira ou de outra, em agir de uma maneira ou de outra, falar de uma maneira ou de outra. Me faz entender onde é que está o meu erro, Pai, a minha falha, porque eu não estou assim do jeito que eu estou hoje por causa de fulano, ciclano ou beltrano. Eu estou assim do jeito que eu estou hoje por causa de mim, por causa das minhas decisões. Eu fui tomando uma decisão errada após a outra e cheguei aonde estou. Me ajude a entender, Pai, o que tem que fazer para sair dessa situação. Ou se alguém agiu de má fé comigo, e nas minhas orações eu venho pedindo para que o Senhor faça justiça. Filho, se você é mesmo filho de Deus, peça perdão por essa pessoa. Quer ver mais bonito? Deus vai ficar mais feliz com você. Ceda o perdão
para essa pessoa que te machucou tanto, que te fez chorar, que fez o seu coração sangrar. Perdoe ela. Não, pastor, foi muito grave o que ela fez comigo, o que ela me fez passar. Essa pessoa me fez passar, meu Deus, meu pastor, por situações tão vexatórias. Passei tanta vergonha pelo que ela fez, pelo que ela falou. Essa pessoa não merece perdão. Se você pensa assim, filho, eu tenho que ser seu pastor, mais uma vez. Se essa pessoa não merece o perdão, você também não merece. Não tenha como seu pastor ser muito duro, não é isso. Eu estou falando o que a palavra que me ensina. A palavra diz que para eu ser perdoado, primeiro, quem tem que perdoar sou eu. Imagine se Jesus pensasse como você pensa. Fomos nós que colocamos Jesus naquela cruz, filho. Não foi a justiça, não, foi o povo. A justiça lavou a mão. Quem tinha o poder na mão falou: olha, eu estou lavando a mão dessa morte, eu não tenho culpa nenhuma dessa condenação. E o povo falou: crucifica Jesus e libera Barrabás. O povo, nós. E na cruz, com o corpo cravado, o sangue esvaindo, ele levanta o rosto para os céus e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Me ajude a lidar com o perdão, meu Deus. Eu não quero jogar as tuas palavras para trás de mim, não. Eu precisava ouvir o que o Senhor falou hoje. E eu vou passar por cima de orgulho, de mágoa, de ressentimento, de rancor, de amargura, de ódio. Mas eu vou perdoar essa pessoa. Libera o perdão, servo de Deus. É isso que está amarrando a sua vida. Não são laços não que foram lançados sobre você, são laços que você mesmo lançou sobre você. Pai, vem com o teu agir aqui agora, Deus, com o teu poder agora, Pai, e elimina da vida dessa pessoa toda espécie de laço, tudo que tem amarrado e segurado a vida dela, a vida dele, seja quebrado, desfeito, em nome de Jesus Cristo. Que o poder do maligno caia por terra e que o teu poder tenha força no coração dessas pessoas. Aviva as tuas obras, Senhor, no meio desse povo, ou no meio dos anos. Aviva a tua obra, Senhor, e lança sobre eles, cada um deles, meu Deus querido, que com fé está aqui comigo agora, que ele consiga alcançar os objetivos que tem no seu coração, porque o Senhor permitiu que assim fosse feito. Que o mal perca força, que o mal seja quebrado, e que a sua benevolência, a sua benignidade possa recair sobre os corações que aqui estão. Por isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, me faz um vaso novo, Pai. Eu quero ser um vaso novo nas tuas mãos, para que o Senhor possa me usar, livre das amarras desse mundo, em cada um dos seus planos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Você consegue louvar a Deus? Abra o seu coração e diga: eu quero ser o quê? Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu, Pai, faz o Senhor. Vaso novo.
Toca o nosso coração, Pai. Aviva dentro de nós as tuas obras. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser O quê? um vaso novo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh, tudo novo, Pai. Sentimentos novos, pensamentos novos, novas atitudes, meu Pai. Palavras diferentes nessa boca. Eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser. eu quero ser um vaso novo. Faz tudo de novo, Senhor. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Tudo novo, 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 novinho. Um vaso novo, Tudo novo, novo. completamente novo. Cadê os vasos novos do Senhor aqui? Dê uma salva de palmas bem bonita para Ele. Isso, em nome de Jesus. Sente-se aí, servos do Senhor, em nome de Cristo. Me despeço aqui dos irmãos que estão nos acompanhando pela rede social. Um grande abraço. Nós voltamos ainda hoje às 19 horas com o culto da noite aqui da nossa igreja. Eu aguardo vocês em nome de Jesus Cristo. Fiquem em paz.